um pouco do que a Rosita já tinha expressado, eu vou passar para ela continuar falando, né? Ela já falou desse percurso histórico, mas ela também deu alguns detalhes sobre a questão do indígena. Que pena, né, gente, que a gente estava interessada na experiência da Rosita, né, com as mulheres indígenas. Mas ela está dizendo, né, que lá na Colômbia, hoje, há 160 comunidades indígenas com 102 etnias diferentes. Então, é muita diversidade, né, dentro dessa própria organização, né? E ela começava a narrar que ela tem feito um trabalho lá de resgate com as mulheres indígenas relacionado com as plantas, especialmente as plantas medicinais, e também com o artesanato, e essas experiências, mais do que uma experiência de cultura, elas também remetem, né, às identidades, à memória e uma cosmogonia, né, sobre a própria experiência mesmo das pessoas, né? Então, se vocês quiserem completar mais alguma coisa, ela parou mais ou menos nessa posição, né? Você escreveu um tanto de coisa aí, Jéssica. É só acrescentando, né, que nessa parte, quando ela vai tratar dos indígenas, ela fala da importância da questão da identidade. E aí eu até comentei com o Cláudio aqui, porque aqui em Minas parece que indígena está muito distante, né? E não é, né? Assim, é muito próximo. E aí a Rosita traz que os desenhos é a expressão da identidade, e mais que isso, tem cada significado. E eu, na minha ignorância, achava que aquilo dali era só uma identificação básica, assim, né? As 3 listras, né? Tem vários simbólicos. Aí, assim, né? O tanto que a gente, às vezes, carece de entender a cultura. E o quanto que é importante a gente entender isso, até mesmo para a gente escutar as outras identidades que aparecem. Mas eu acho que mais é isso assim mesmo que a Rosita trouxe. Eu acho que agora que ela ia trazer assim, um pouquinho mais dessa experiência, né, da questão da violação, enfim. Mas que bom que fomos até aqui. Vou passar a palavra agora para a Dirlene. Né? Dirlene Marques, ela é professora de Economia da Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. Feminista, socialista, militante dos movimentos sociais, atualmente é coordenadora da Regional de Minas de Rede Feminista da Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Foi conselheira do Conselho Nacional de Direitos Humanos de 2015 a 2016. Atualmente é conselheira efetiva do Conselho Nacional de Direitos do Mulher. Muito obrigada. Boa noite. Primeiro, agradecer muito ao convite do CRP, porque é sempre bom, né, estar discutindo essas questões, em especial com categorias, né, tão diferenciadas. E é um prazer estar numa mesa formada só por mulheres, e não mulheres qualquer, Cláudia, antiga companheira aí das lutas, e a Rosita, né, com a pena termos perdido o contato com ela, porque traria uma experiência da América Latina que não é para nós tão comum, essa relação, né, com as populações indígenas, o que na América Latina, em especial, né, Colômbia, Bolívia, é muito mais presente. Né? Nós vimos agora todas as rebeliões que ocorreram pela América Latina, a importância que tinha a etnia dos indígenas, né? E na Bolívia, em especial, sumiu um pouco, sumiu da imprensa, da grande imprensa, sumiu, e mesmo das mídias sociais sumiu um pouco, mas lá está sendo um massacre, está sendo um genocídio com a população indígena. Eles aproveitando agora, né, do golpe contra o Evo Morales, estão com uma violência enorme sobre a população indígena. E nós
apesar da nossa situação aqui, que é muito precária, mas é muito melhor do que a deles, que nós ainda temos condições, né, de nos organizarmos e enfrentar, até criar formas de solidariedade a esses povos. Foi importante a Cláudia ter começado com aquele vídeo, aliás, me roubou a minha introdução, porque eu ia exatamente fazer um comentário, né, sobre o vídeo, mas como ela já falou, eu só queria completar com a nossa situação aqui. A gente está também fazendo uma mobilização para fazer essa performance, que também explodiu em todo o globo, né? Não sei se vocês viram, hoje foi divulgado um que foi feito na Turquia, que é assim uma mobilização lindíssima e uma repressão violentíssima, porque, na realidade, o texto que está ali colocado é a teoria feminista de uma forma linda, tanto poética como corporal, né? Então, é a teoria feminista. Se vocês quiserem fazer um estudo do que é ser feminista, está ali colocado naquele texto. E que está sendo feito alguns ajustes em cada local. No nosso caso aqui, nós vamos fazer essa performance, convidaria a todas aqui presentes e todos para estarem lá dando suporte, aos homens para estarem lá dando suporte, porque seriam as mulheres que estariam fazendo a performance. Vai ser no domingo, dia 15, às 10h30 da manhã, um encontro para a gente fazer um ensaio, né, inicial. Todo mundo já tenta fazer isso que a Cláudia já fez bem corretamente, decorar, né, o texto, que nós vamos então fazer a apresentação às 11h15. Se tiver muita mulher, se tiver o tanto de mulher, não sei se vocês viram que teve no México, o México foi uma multidão, nunca vi uma multidão tão grande assim, uma multidão de mulheres. A gente então iria até a feira e depois talvez subisse até a Praça da Liberdade, mas em princípio estaríamos na Praça 7, às 11h15, iniciando essa performance. O encontro, quem puder chegar até as horas é ótimo, mas o ensaio seria às 10h30, 11h15 a apresentação. A gente espera todas lá para ajudar nesse processo. Bem, falar sobre direitos humanos, a primeira questão é o seguinte: se todo mundo tem uma visão do que é os direitos humanos. Direitos humanos é muito, como já foi levantado aqui, né, muito colocado assim, como direitos que a gente luta pelos direitos criminosos. Na realidade, nós lutamos para que todas as pessoas sejam livres e iguais e tenham, de fato, dignidade e acesso a direitos do ser humano. A direito de moradia, direito de habitação, direito do ir e vir, que é o direito mais burguês existente. E se você for ver todos esses direitos, o povo brasileiro não tem acesso a eles. Então, se nós formos levantar, quem tem acesso a esses direitos é em torno de 10% da população brasileira. Hoje, inclusive, saiu a reportagem a partir do relatório da ONU, com os dados até 2018, sobre o IDH, né? Em 160 países. No nosso caso, o Brasil fica em 79, no ranking do IDH. Mas o importante, e aí nesse caso nós caímos um patamar, isso é com os dados do ano passado, a situação do Brasil sempre foi muito ruim em relação ao resto do mundo. Só para vocês terem uma ideia, nós somos o segundo país de pior nível de renda do mundo. O que não quer dizer que somos um país pobre. Nós éramos o país com a sexta renda mundial e, portanto, era o país, em termos de distribuição de renda, penúltimo lugar. Acima de nós existia antigamente a Botsuana, agora é Catar. Só um país que é pior de distribuição de renda do que nós, um país rico. Nós não somos um país pobre. Aliás, todos os nossos presidentes sempre falaram isso, né? Nós somos um país pobre, rico com um povo pobre. E para as mulheres isso é muito pior. Os dados que saíram aqui é algo impressionante. Aí só um pouco do histórico, né, dessa situação das mulheres. Lá nos anos 60,
quando a gente traz a luta do movimento feminista para aquela rebelião existente não só no Brasil, mas no mundo, a gente começava a levantar que a situação, que as mulheres viviam aquela situação, que elas tinham não tinham a mesma formação que os homens. As mulheres eram pior na sociedade, tinham um nível de renda piorado, tinham condições piores, porque elas não tinham o mesmo nível de formação do que os homens. Bem, a partir daí, as mulheres lutaram para poder conseguir ter acesso à educação, conseguiram se formar. E hoje o que nós temos? Os dados são muito fantásticos nesse sentido. Quer dizer, as mulheres hoje têm estudos, em termos médios de estudos, têm 8,1. Os homens têm 7,6. Portanto, nós, em média, temos melhor nível de escolaridade do que têm os homens, e mesmo assim, recebemos 41,5% a menos do que os homens. Então, isso em termos médios, obviamente, né? Em termos estatísticos gerais. Então, mostra o seguinte, que não é um problema de formação, não é um problema de escolaridade. Existe um problema dentro da sociedade que nós temos que entender. Se nós temos uma situação do povo brasileiro que não tem acesso a direitos humanos nenhum, não tem acesso à moradia, não tem acesso à alimentação adequada, não tem acesso, não é exatamente qual desses dados que eu tinha dado antes, a situação da mulher, então, é muito pior. E a luta das mulheres, ela vai, então, primeiro essa questão da renda. Também nos anos 70, a gente começa a levantar a discussão de que nosso corpo nos pertence, e isso é uma luta desde aqueles anos, né? A gente falava, a luta da mulher é uma questão política, não pode ser visto como algo privado. E aquela velha história que se levantava, né, em briga de homem e mulher não se mete a colher, nós dizíamos que tem que se meter a colher sim, porque é um problema político, não é um problema individual. Então, desde os anos 70, essa era uma luta colocada para as mulheres socialistas e feministas. Porque é claro que tinha outras feministas que não eram socialistas, que não trabalhavam essa ideia. E nós sempre trabalhamos a lógica do coletivo, de que essa era uma luta coletiva e não uma luta privada, não é um problema individual. Porque senão caía muito naquela lógica, de que até hoje ainda tem muito, de que o problema é aquele homem que é mau. Então, se aquele homem matou, ele tem que ser punido, porque ele é um homem mau. Puniu, prendeu, acabou a questão da violência. Bem, nós mostramos o seguinte, esse homem faz isso porque existe dentro da sociedade uma lógica de que as mulheres são propriedade dos homens. E mais do que isso, elas não são só propriedade dos homens. Existe uma dinâmica na sociedade importante em desvalorizar o corpo feminino para que esse corpo possa se submeter a salários inferiores e, portanto, aumentar a rentabilidade do capital. Então, há uma combinação entre os privilégios masculinos com a lucratividade do capital. É nessa lógica que nós tínhamos que trabalhar, e não na lógica individual, da responsabilização de uma pessoa. Não é um problema, aquele homem faz isso porque ele tem esse anteparo, ele tem um anteparo de uma sociedade que vê nas mulheres um ser que pode, né, ser explorado, um ser que pode ser violentado, um ser que está inferiorizado dentro dessa sociedade. Bem, isso aí é algo que, desde essa época, né, desde os anos 70, que a gente vem lutando nesse processo, e que tudo isso é luta por direitos humanos. Nós estávamos lutando não só pelo direito das mulheres, mas pelo direito de todos os seres humanos, em especial as mulheres que tinham esse processo mais intenso de discriminação, que nós tínhamos que lutar contra o capital e contra os privilégios masculinos que também nos oprimiam. E esse não era um processo fácil, né? É um processo que você, portanto, aquelas pessoas, aqueles homens que estão bem próximos de você, eles não conseguiam entender que eles tinham esse privilégio e ao ter esse privilégio sobre a mulher,
ele tinha uma perda na sociedade, porque aí o capital via nele uma possibilidade também de reduzir o seu salário, porque havia uma situação seguinte, olha, ou você aceita isso, ou nós te substituímos pelas mulheres. E com isso levava a uma divisão entre os homens e as mulheres na discussão contra o capital. Né? E era exatamente nesse processo que um grande setor da esquerda achava que as mulheres não tinham que fazer a luta das mulheres, que tinham que fazer a luta contra o capital. Então, aquela velha discussão de raça e gênero, de classe e gênero, que também entrava a discussão de raça. Porque a nossa discussão é contra o capital. Que depois de lutar contra o capital, nós faríamos essas outras questões, que o problema é o capital. E aí nós dizíamos o seguinte, então, toda essa forma de discriminação que existe, né, contra as mulheres, contra a negritude, contra a população LGBT, contra a população indígena, é uma forma fundamental que tem o capital de ampliar a sua lucratividade. Portanto, essas duas lutas têm que ser feitas juntas. A luta contra a discriminação e a luta contra a opressão não podem ser separadas. Elas são lutas que vêm juntas. E que é só nesse processo, nessa unidade, né, dessa luta, é que nós vamos conseguir efetivamente superar o sistema e, ao superar o sistema, também superar essas discriminações. Mas se você não fizer isso, você supera o sistema e mantém as discriminações, porque tem setores da sociedade que têm privilégios a partir desse processo de discriminação. E foi nisso aí, então, que a gente conseguiu que boa parte, né, da esquerda assumisse a luta de classe, gênero, de raça, e agora LGBT, né, classe LGBT. Enfim, não foi uma luta simples. É uma luta muito longa para a gente conseguir chegar à situação atual. Bem, e aí o seguinte, qual que é a nossa situação atual? Nós estamos falando de uma sociedade capitalista que chegamos a uma situação com uma onda de conservadorismo extremada, né, e que ela não vem por acaso. Né? Ela vem a partir de uma posição que tem muita gente que não gosta mais de usar esse termo, mas eu acho que esse termo, nós temos que recuperar isso até para poder retomar as lutas. O pessoal fala para deixar de falar sobre neoliberalismo, mas nós não podemos deixar de falar do neoliberalismo. Neoliberalismo é essa etapa do capitalismo que vai extremar as relações individuais e vai ao mesmo tempo, destruir qualquer relação do coletivo. E isso foi uma transformação radical que aconteceu na nossa sociedade a partir dos anos 90. Quer dizer, tudo aquilo está hoje impregnado na sociedade. De tudo aquilo que é coletivo, de tudo aquilo que é público é ruim. Daquilo que é o individual e privado é bom. E, aliás, hoje eu tenho muito falado, né, eu faço mais análise de conjuntura do que propriamente, né, questão feminista, e muito mostrado o seguinte, isso foi de tal forma extremado que mudou os termos, mudou a concepção, mudou a lógica da sociedade. As coisas passam a ser naturalizadas. As pessoas hoje acham natural esse processo que é chamado do empreendedorismo, aonde, na realidade, é uma forma extrema de precarização do trabalho, aonde as pessoas são patrão de si mesmo, são empresários de si mesmo, e são empregados de si mesma, e trabalham 10, 12 horas por dia, sem ter fim de semana, sem ter feriado, sem ter 13º, sem ter férias. Enfim, é uma superexploração do trabalho, isso porque localizado de forma individualizada. Se você hoje não tem condições, é porque você não quis, é porque você é incapaz. Não há mais a discussão da lógica do coletivo. Então, isso foi se perdendo ao longo desse tempo. E aí, foi ao longo desse tempo que se perdeu. Hoje não se construiu o ser social, não se construiu o coletivo, se construiu
o consumidor, a disputa individual, a forma de que as pessoas tivessem acesso a consumo e não mais acesso a direitos, acesso a deveres, que é colocado dentro de um coletivo. E aí essa a situação que nós estamos hoje. Não é uma situação só nossa, é uma situação que está, né, colocada em todo o processo do capitalismo, que é o capitalismo neoliberal. Então, nós não podemos deixar de falar isso, porque senão as pessoas falam, bem, então sempre foi assim, sempre vai assim. Não, foi extremado esse processo, e ali nesse processo, né, do desenvolvimento do capitalismo, você tem que arrumar pessoas ou grupos que passam a ser vistos como aqueles responsáveis por essa crise. Então, na Europa, é claro que são os imigrantes. Então, a responsabilidade do desemprego, da crise, são os imigrantes. Nos Estados Unidos, são os latinos, né, que vão para lá roubar os empregos. No nosso caso, no caso do restante da América Latina, você tem que pegar aquelas pessoas que aqui estão, aqueles grupos que aqui estão, para poder responsabilizá-los. Na Bolívia, são os indígenas, né? Que está empobrecendo a população, porque eles também vivem em uma região que é mais pobre. A Rosita disse que a luz voltou, a gente vai conectar novamente, tá? Mas você continua, termina a sua fala e a gente volta na dela, ok? Ok. Bem, então, no caso aí, né, da América Latina, eles vão pegar alguns setores, né, da sociedade para poder responsabilizá-los pela crise. Quem? Vão ser os negros, vão ser as mulheres, vão ser a população LGBT, e sobre esses setores que vão continuar destilando um ódio intenso e, portanto, a retirada dos poucos direitos que conseguimos conquistar ao longo de décadas, ao longo de lutas, né, históricas, ao longo, inclusive, né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, que hoje fazem 71 anos, e foram pouquíssimos direitos que nós conquistamos nesse período, isso aí vão ser perdidos. Estão sendo perdidos também ao longo do tempo, não é de imediato. Nós tivemos uma perda, as mulheres, né, tiveram uma perda importantíssima, né, nessa década anterior, que nós lutamos muito para poder conseguir saúde integral das mulheres, a mulher não ser vista apenas como mãe, e perdemos isso com o famoso projeto Cegonha. É até uma forma depreciativa de nos tratar, né, como cegonhas, né? Que apenas então vai ver a mulher apenas como reprodutora e não mais no seu sentido integral, com toda a sua potencialidade erótica, mas apenas como mãe. Então nós já fomos perdendo esses direitos, eram lutas muito difíceis de se concretizar. E agora nós vamos ainda, né, com esse ódio contra esses diversos setores, né, em especial os setores das mulheres, né, começam a trazer também um termo aí que vai nos atingir, né, de forma intensa, que é buscar os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. Nós nunca conseguimos que as mulheres tivessem pleno controle sobre a sua reprodução. Nós tivemos alguns casos específicos, né, no caso da estupro, no caso da morte, né, das condições de vida das mulheres, e o último caso que foi conseguido, né, através do Supremo Tribunal Federal, que é o feto anencefalo. E esses foram os únicos casos que nós tínhamos direito ao aborto. E nós sabemos muito bem, quando a mulher não quer o filho, ela recorre ao aborto de qualquer jeito. Ela não quer, ela tem direito de não querer, por diversas que sejam as razões, qualquer que seja o motivo, e ela vai fazer o aborto de qualquer jeito. E quando a mulher não tem dinheiro, não tem condições financeiras, ela faz em condições precárias e vai morrer.
Então, nós sabemos bem que o maior índice de mortalidade materna é devido ao aborto nessas condições. Não é o nosso caso. Eu já fiz aborto em condições assim, excepcionais, você vai para um hospital e é atendido como se não tivesse nenhum problema. A mulher que não tem condições financeiras, ela vai fazer o aborto e vai morrer, né, nessas condições. Então, e nós sabemos que não é um problema de ele ser legalizado que vai levar, estimular a que as mulheres façam aborto. Elas fazem de qualquer jeito, aquelas que não querem, não têm condições, não querem, vão fazer. E o que nós lutamos por isso é que nós estamos dizendo que isso é uma questão de saúde pública, é questão da vida da mulher. Nós estamos defendendo que não se morra, que as mulheres não sejam mortas, né, nessas condições. Por isso é que nós defendemos, da Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos, defendemos a legalização, né, do aborto em todas as circunstâncias, para que as mulheres possam ter esse acesso. Bem, além disso, aí eu vou entrar aqui, já buscando finalizar, há uma situação muito contraditória que nós vivemos nesse processo do desenvolvimento do neoliberalismo e do desenvolvimento dos direitos das mulheres, dos direitos da sociedade, que enquanto nos anos 90 se intensificava esse processo, o processo neoliberal com as privatizações, com a abertura comercial, com, portanto, né, a desintegração, né, do coletivo, havia um processo ocorrendo na ONU que exatamente para poder amenizar a violência que estava ocorrendo, né, com a entrada desse processo neoliberalismo nos diversos países subdesenvolvidos, a ONU começa a organizar uma série de conferências para poder amenizar esse processo. A primeira conferência foi sobre meio ambiente e desenvolvimento, que vai ocorrer no Rio de Janeiro em 92, que é a EcoRio. Essa aí vai ser onde as mulheres vão entrar com muita organização, com muita estrutura e com muita força, as mulheres levantando também a questão ambiental. Então, nós ligamos agora os direitos das mulheres, mais específico, com a necessidade de proteção ao meio ambiente. Então, as maiores mobilizações são feitas aqui. Tem, inclusive, foi feito o Planeta Fêmea, em paralelo a esse encontro, essa conferência do meio ambiente. Vai ser um dos instantes mais interessantes da incorporação das lutas das mulheres à defesa do meio ambiente. Isso em 92. Depois vai ter a Conferência de Direitos Humanos, realizada em Viena em 1993, onde ali vai ser discutido os direitos sexuais e direitos reprodutivos. Também é a primeira vez que a ONU assume a defesa desses direitos. E ela não vai assumir, não é por acaso. As mulheres estavam também mobilizadas, né, lá em Viena e que conseguiram, então, incorporar nos direitos humanos, direitos sexuais, direitos reprodutivos. Em 1994, vai ter a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, que vai ser realizada no Cairo. É nessa conferência que vai ser que as mulheres, então, vão ter uma grande incidência mostrando a situação da pobreza e do desemprego que afetava fundamentalmente as mulheres. E já nessa época mostrava que não era um problema de educação, que as mulheres já tinham um nível educacional, né, elevado, e mesmo quando elas tinham a mesma situação econômica, elas ganhavam menos. Então, já em 94, no Cairo. E a última conferência, nos anos 90, foi a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada na Dinamarca em 95. Aqui, então, vai ser o grande pulo que o movimento feminista vai dar. Elas vão entrar nessa conferência cobrando da ONU que as políticas macroeconômicas levassem em conta a questão do trabalho doméstico, levassem em conta as condições de trabalho que as mulheres tinham, o tipo
do trabalho que era designado para as mulheres e que era desvalorizado porque esse trabalho não produzia valor, não era trabalho para o mercado. Mas aí elas levavam essa discussão que nós já fazíamos desde os anos 75, desde os anos 70, mas que vai ser assumido pela Conferência da ONU, de que as mulheres produzem um valor fundamental nessa sociedade e elas fazem essa produção de forma gratuita, que é a produção da força de trabalho. Então, quem gera, quem cria e quem coloca a força de trabalho na sociedade são as mulheres que fazem isso de forma gratuita, porque ela fica em casa, cuidando, lavando, passando, dando comida, etc., cuidando dos filhos, e isso levava à desvalorização do trabalho feminino, porque esse trabalho não era um trabalho considerado valorizado. Isso foi fundamental, porque nesse instante, então, a ONU começa a ver o seguinte, que ao ela calcular o produto interno dos países, ou a produção mundial, ela desvalorizava essa produção, porque vocês imaginam se você tivesse que pagar uma babá, se você tiver ou pagar uma creche, ou tivesse que pagar lavanderia, ou tivesse que pagar restaurante, isso tudo é feito dentro de casa pelas mulheres de forma gratuita. Se você tiver que pagar isso, pagar creche, pagar, portanto, creche para poder funcionar a força de trabalho, tiver que pagar lavanderia, porque quem lava, passa e organiza a roupa, né? Pagar comida, pagar, enfim, tudo isso que a mulher faz em casa de forma gratuita, se você tiver que pagar, o salário masculino vai ter que ser elevado. Então, isso vai criar um problema nas políticas macroeconômicas, porque você vai ter que voltar a discutir como que fica a situação, né, da desvalorização dos trabalhos femininos. Bem, e essa é toda a discussão que vai chegar para nós agora. Isso não foi incorporado por nós, as mulheres, em especial na Europa, conseguem, né, fazer disso um grande movimento e elas então vão passar a ter, nas políticas do bem-estar social, formas de viabilizar que não sejam elas dentro de casa a fazer isso, mas isso estavam sendo feitas, né, pelo mercado. E então, no nosso caso, nós não conseguimos, né, avançar muito, mas isso aí chega hoje em situações extremas, né, onde, de fato, tanto a nossa, apesar, né, de todas as lutas, etc., nós conseguimos incorporar muito poucos direitos e direitos que agora estão sendo perdidos. E nesse processo traz também algo que hoje é muito visível e que é o que é mais visibilizado, apesar de não ser assim, o determinante, mas isso é muito visibilidade, que é a violência sobre a mulher, a violência física, em especial o feminicídio. As outras formas de violência, elas são invisíveis e acabam, né, se reproduzindo e permanecendo e mantendo esse processo de discriminação. Então, a partir de toda essa luta, a partir de todas essas condições, é que nós hoje trazemos, né, com essa performance que as mulheres chilenas conseguiram construir, que se generalizou pelo mundo, que nós vamos estar também na praça para poder levar, né, a teoria feminista para toda a sociedade e junto com ela, né, que o feminismo, ele não está fora da luta de classes, não está fora da luta racista, não está fora da luta contra a LGBTfobia. Então, todas essas lutas estão juntas para que nós possamos, sim, construir uma sociedade, e essa sociedade só vai ser possível se quebrarmos, né, a forma de exploração e opressão que todo o povo brasileiro está sujeito. Obrigada, vamos para essa, contamos com vocês no domingo. Obrigada, Vilene. Vamos passar agora para a Rosita, para ela continuar a fala dela. Rosita, puede cambiar. Gracias. Disculpe, pero aquí hubo una falla de la luz, pero ya afortunadamente se solucionó. Les comentaba entonces que hemos venido trabajando, haciendo un acompañamiento a las mujeres indígenas
y también mujeres afro que han sido víctimas de la violencia y que el Estado colombiano, como parte del acuerdo para nuestro conflicto, crearon un instituto que se llama, hay una organización, que es el Centro de Memoria para la Paz y la Reconciliación. La idea es que allí es un centro donde se van a encontrar principalmente aquellas que son víctimas de la violencia, de los distintos sectores involucrados en el proceso, tanto víctimas de la violencia del Estado, de los paramilitares y de la misma guerrillas. Entonces allí en este centro se ha liderado fundamentalmente por mujeres que se han organizado y han constituido y han consolidado lo que ellas han denominado como el postureo para la paz. La idea es que allí, a través de una gran tela, donde van a expresar a partir del bordado y que puntada a puntada se va tejiendo el dolor, lo que significó la vivencia y este dolor que se vivió, que se experimentó durante esa época de la violencia. Se hace también dentro de un proceso fundamentalmente terapéutico. Es la reconciliación, pero es una reconciliación espiritual. Es el encontrar nuevos sentidos de su vida, el encontrar también aquellos espacios a partir de los cuales puede fortalecerse y seguir adelante. En estos costureros, y allí a través de esas grandes telas, se ha expresado lo que se vivió de la violencia en su territorio. Lástima que en este momento no pueda mostrarles, pero si en algún otro momento tenemos la oportunidad para poder compartir, sería interesante poder mostrarles estos tejidos, esos bordados, porque son la expresión del dolor, la expresión de lo que significó realmente esa violencia, y más de estas mujeres que además de ver cómo asesinaban a sus familiares delante suyo, y cómo también, y además de eso, también fueron violadas sexualmente. Entonces hay mucho dolor allí y mucho miedo también todavía escondido y muy presente también en el mundo de sus sentimientos. Entonces allí es una labor además terapéutica, y a partir de allí, de ese primer encuentro donde se expresaba y se desbordaba ese dolor, ese sentimiento, se creó también, se fue juntando las mujeres indígenas, y conjuntamente con el apoyo también de algunos de comunidades indígenas, ellos también participaron en esto, han ido participando en estos tratados. Se está reconstruyendo no solamente el dolor individual, sino fundamentalmente se está reconstruyendo el tejido social. Es el retorno también al mismo territorio, es la recuperación también de esa misma memoria y la reinvención de ese tejido social. Entonces, la labor que hemos venido realizando en estos últimos 5 años con ellos ha sido una labor supremamente interesante. Se han bordado telas gigantescas, telas que han llegado a medir 5 o 6 metros, con las cuales hemos salido a las plazas, y sobre todo a la Plaza de Bolívar, que es la plaza más grande y más importante en Bogotá, a su alrededor se encuentra el Congreso y todas las instancias gubernamentales.
allí se ha cubierto parte de la fachada de ese congreso con estas telas expresando ese dolor. La idea es que para este próximo año, el 2020, está concordando unas telas con las que pensamos cubrir completamente el Palacio de Justicia, como una forma de expresión también del no olvido y de la memoria y de la reconstrucción de este tejido social. Entonces, creo que todo este llamado a estas formas de expresión y de resistencia son fundamentales en nuestros movimientos femeninos para transmitir. Sin embargo, hay formas bastante crueles y violentas también, de estrategias de violencia del mismo Estado, que tratan de negar y de desconocer todos estos llamados, y que últimamente en estos días hemos tenido paros nacionales, expresiones donde todo el pueblo ha salido a las calles, pero que esto no se ha dado a conocer casi que ni en el interior de nuestro país, ni tampoco a nivel de Latinoamérica. Como estas expresiones de protesta, reclamo por los derechos humanos, porque pare todos los asesinatos a nuestros líderes y lideresas, que en este periodo que lleva el gobierno, que realmente es muy corto, ya han sido asesinadas 176 líderes indígenas, y que dentro de la misma voz de la resistencia de nuestras mingas, de los pueblos indígenas, el clamor es la resistencia de la recuperación de todos sus derechos, de su territorio, de su memoria, y fundamentalmente el reconocimiento también como seres humanos, como personas que somos. El derecho también a las ciudades, el derecho al espacio, el derecho a la vida. Entonces, con ellos, a través de estas mismas telas que expresan todo ese mismo dolor, vamos puntada a puntada, tejiendo la vida, reconstruyendo la vida, para pensar bonito con la palabra y el corazón dulce. Yo creo que dejo por acá y espero pues sus comentarios y que podamos conversar. Muchísimas gracias. Graças, Rosita. Vou passar para a Cláudia, como a gente combinou, de ela falar um pouco do que a Rosita tinha falado, meio que uma síntese. A Rosita, ela retoma agora, falando, né, de uma experiência de centros de reconciliação na Colômbia, né? E esses centros de reconciliação, eles, né, foram montados, né, a gente tem que lembrar ali, né, toda a história da Colômbia, né, da guerra civil interna, né, e dizendo, né, sobre a contribuição das mulheres em todo esse momento de reconstrução, que vem muito, né, a partir dos bordados, em que elas vão se utilizando desse tipo de estratégia para expressar a sua dor, a dor da perda de familiares, também das experiências de violações sexuais, né? E a Rosita também retoma um pouco esse tema que a Dirlene acaba de expor. Eu estou assim, gente, no português e no espanhol, assim, minha cabeça. Por isso que eu estou falando um pouco mais devagar, porque fica, né?
com as duas línguas às vezes é um pouco difícil, né? Mas ela dizendo, né, mais do que uma dor individual, expressa nos bordados e também nessas experiências, está ali, né, a possibilidade também de recuperação de uma história coletiva, de uma recuperação do que ela chama de um tecido social. E essa expressão, né, que é uma expressão também de resistência, ela está presente ali nesse trabalho que ela tem feito com as mulheres indígenas. Então, assim, de forma muito sintética e rápida, se vocês quiserem completar com mais alguma coisa. Eu acho que é isso, assim, né? E ela retoma falando, né, que do direito à vida, o direito de ter a sua cultura, e o direito de reconstruir a vida a partir de trabalhos coletivos. Né, que é um pouco que a Edirlene trouxe também dessa questão que vai se perdendo aqui do coletivo para uma ação mais individualizante. Ouça essa primeira mesa, assim, gente, a gente queria passar um pouco para o nosso debate. A gente queria escutar um pouco de vocês, né? Perguntas, colocações que você gostaria de fazer para a mesa. E no final a gente faz as considerações finais e concluímos. Eu queria que a Edirlene ia falar, eu gostaria de ouvir. Você ia completar o pensamento da Cláudia, eu gostaria de ouvi-lo. Eu senti que você... Não? Acho que deu para dar uma visão boa. Seria isso. O pessoal que está vindo de casa também pode mandar mensagem, perguntas que as meninas trazem para a mesa. Eu só queria aqui completar, antes das perguntas, nós temos um movimento aqui que agrega, né, vários grupos de mulheres de diferentes áreas, diferentes setores. A gente chama 8 de Março Unificado, do qual o CRP participa com a representação que é a Bárbara, que está ali presente. A Bárbara é que participa pelo CRP, e eu participo pela Rede Feminista. É um movimento muito interessante, porque tem de mulheres, né, e organização e grupos de diversas áreas. O nosso grupo, ele considera, né, mulheres as trans e tanto. Então, no nosso grupo tem trans e tem também as prostitutas, coisa que não é muito comum nos movimentos de mulheres. Então, esse nosso movimento ele é muito mais abrangente, e aí, nesse sentido, contamos com todas vocês lá para que quiserem participar. Boa noite. Eu sou o Bruno, além de estudante de Direito, eu já sou formado em História, e sou professor ativo na rede estadual. Edirlene, eu gostaria realmente que as escolas do Estado, e dos municípios também, mas eu falo da realidade do Estado, porque eu trabalho lá, te ouvissem. Falou-se muito aqui hoje sobre os direitos humanos, ou o direito dos humanos, que é importantíssimo, só que, infelizmente, isso não chega nas escolas. E aí eu me senti um pouco desesperado agora. Porque tanta informação bacana, assim, em 2007, eu ingressei na faculdade de História, depois ingressei na faculdade de Direito pensando, eu vou mudar isso de alguma forma. Eu vou acessar o judiciário para ajudar muitas pessoas. E aí, entrando no Direito, eu vi que é tão complicado, é muito complicado, né, quando está na História, porque a História é muito teoria, o Direito chega à prática, de realmente fazer alguma coisa. E aí, quando eu vou para a sala de aula, Edirlene, eu não consigo enxergar nos professores esse discurso que é tão bacana, eu acho fantástico, e apoio. Só que ali, como sempre se diz, né, o Brasil é um país de futuro, e ali é o nosso futuro, e eu não quero desanimar ninguém, mas eu não consigo enxergar uma saída, porque as crianças já estão desmotivadas. O Miro está com 0 ali, e para mim tanto faz notas, para mim não faz diferença. Mas o sistema me impõe isso. A criança está com 0 lá e ela está achando que está tudo certo, está tudo bem. E aí você tenta conversar com ela sobre qualquer tipo de assunto,
política que hoje está mais complicado de conversar em escola, né? Mas ainda assim eu insisto, as crianças estão alheias. Aí eu penso, eu sei que não existe esse culpado, o culpado não é ela. E aí eu pergunto, quando que a gente vai chegar nelas? Porque assim, o que eu vejo, eu estudei meus 2 cursos em escolas particulares. Então assim, ali eu consigo ver o acesso. Filhos de amigos meus, não, meu filho está participando de não sei o que lá na Argentina, que legal. Eu não consigo ver isso na escola. E aí eu me preocupo com isso. E meu filho? Como vai ser os nossos filhos, né? Como é que vai ser isso para frente? Porque se a gente discutir aqui é bonito, eu acho. E é necessário, não é só bonito, é necessário. Só que aí, quando que a gente vai conseguir atingir essa população? Essas não, né? Nós somos uma só. Essa população. Essa eu acho que é só uma intervenção. É uma pergunta que eu sei que é difícil de resposta. Obrigado. Olha, irmão, eu queria fazer uma perguntinha para você. É o seguinte, eu vi uma vez um treco falando sobre uma mulher gritando com a outra, falando, vocês param de querer sair para serviço, eu quero ficar dentro de casa, para que eu vou trabalhar? Sabe, tinha uma boa porcentagem da população brasileira que elas querem ficar dentro de casa. Como é que se lida com uma pessoa que tem uma mentalidade dessas? O objetivo delas é não trabalhar porque é pressão demais. Eu lembro que quando as mulheres caíram no mercado de trabalho, era doença, era AVC, era problema cardíaco, eram doenças masculinas que elas começaram a ter. Agora, como é que se lida com uma situação dessa? Cadê a voz das mulheres? Porque vocês gostam de esconder seus segredos. Nós homens é que perguntamos que não sabemos nada de vocês. Então, na verdade, eu venho com uma pergunta do ônibus, assim, eu falo que escutar as conversas do ônibus são ótimas para a gente levar para a nossa reflexão do dia a dia. E aí, chegando aqui, eu escuto uma questão no ônibus sobre a relação de pais separados com a criança. E aí, uma moça fala assim que, hoje em dia, essa obrigatoriedade que muitas vezes a mulher faz de do homem conviver com a criança, tem desencadeado em muitas questões de violências e abusos, porque o homem não quer conviver e a mulher obriga, então, ele a conviver com essa criança. Então, na visão dela, isso desencadeia. E aí, por que eu trago essa questão? Eu queria que vocês falassem um pouco dessa culpabilização da mulher, né, na nossa sociedade, assim. Eu acho que cabe na nossa discussão de hoje, assim, que tem tudo a ver com essa questão dos direitos, né? E uma outra questão que eu queria que vocês falassem é sobre um movimento político que a gente viveu recentemente, no ano passado, né, na campanha para presidente, e aí a gente teve um grande movimento político que foi puxado pelas mulheres, que foi o Ele Não, e foi um movimento que por muito pouco não mudou a realidade política que a gente está vivendo hoje, assim. Então eu queria que vocês comentassem sobre esse poder político mesmo das mulheres, de transformar o cenário mesmo que a gente tem vivido assim, na nossa sociedade. Vocês são a maioria, né? Enorme. Se vocês quisessem ocupar o Congresso todo, vocês ocupavam. Isso é tranquilo. Nós vamos fechar nessa pergunta e aí vocês vão pensando aí, quem está quietinho, para perguntar no próximo bloco. Quem quer começar a falar? Primeiro vamos lá só para essa observação aí final, de que nós somos maioria, que nós poderíamos ocupar. Bem, nós temos que pensar o seguinte, nós estamos em uma sociedade onde não é só uma questão numérica. Nós temos que ver o que significa as relações de poder, as relações de controle dentro dela. E isso é tão escandaloso que nós temos muito pouco tempo, que nós temos acesso ao direito ao voto,
muito pouco tempo, né, que nós podemos, né, ter acesso à educação, cultura, etc. E mesmo assim a gente cresce muito. Mas as mulheres aqui no Brasil têm uma característica muito interessante. Não houve uma busca e um investimento em ter acesso ao poder, em especial ao parlamento. Nós, vergonhosamente, nós somos a pior situação. Tem aqui também esse dado. Nós representamos. Pior do que nosso, só tem um país da África, que é Níger. O Brasil tem 15% só de participação das mulheres no parlamento. Na Argentina são 39%. Aí fica uma discussão bem interessante, né? Quer dizer, por que as mulheres aqui, mesmo com essa mobilização, ela tem sido muito ano passado, né? A Bárbara traz isso, quer dizer, o ele não é só o ele não. Nós temos visto há muito tempo que as maiores mobilizações são puxadas pelas mulheres. E, ao mesmo tempo, elas não buscam esse tipo de informação. Também tenho... Alô. Bem, mesmo quando elas se candidatam, elas ousam entrar nesse espaço, tem uma outra discussão que é importante. É um espaço que tem uma lógica, que é a lógica da competitividade, a lógica de pisar na cabeça do outro, a lógica da disputa acirrada, que não é uma lógica muito própria das mulheres. E aí o seguinte, se você não entra nessa lógica, você também não consegue ter acesso a esses espaços. Você tem mulheres candidatas. Eu fui candidata ao governo do Estado ano passado, né? E, no entanto, quer dizer, o povo fala assim, o povo votou na negação da política. Tá, você tinha de um lado o Zema, que era a negação da política, mas pela direita, e tinha, no meu caso, também a negação daquela política tradicional pela esquerda. E, no entanto, o povo votou no Zema. Tinha alternativas, mas não votou. E aí nós temos que pensar, quer dizer, tem todo um processo, e aí passa pela questão colocada ali pelo companheiro, da situação da formação. Né? A formação das crianças, elas não ocorre apenas na escola, ocorre também na residência. E hoje há muito tempo, mesmo essa formação na escola, ela é de muita baixa qualidade, quer dizer, não há esse processo de busca e de transformação do pensamento, de trazer um pouco a história daqueles que foram os oprimidos, daqueles que foram invisibilizados, dos excluídos, né, nesse processo. Nós vamos, por exemplo, hoje não, há um certo tempo, que os diversos movimentos têm procurado recontar a história daqueles que foram excluídos desse processo. Inclusive, no nosso caso, nós mulheres, em especial nós e o movimento negro, que tem procurado muito recontar essa história. Mas é uma história que não se estuda nas escolas. E aí você não empodera aquelas crianças que estão ali, que estão também excluídas desse processo. E agora essa situação piora quando você tem toda uma repressão sobre as professoras e os professores que começam a dar que jogam esse tipo de pensamento, que é a famosa escola sem partido, né? Na realidade, eles querem uma escola com um único partido, que é o pensamento hegemônico, que é o pensamento do capital, que pode ser passado lá. Não pode ser passado o pensamento crítico. É essa toda a discussão dessa ideia da escola sem partido. Né? Quer dizer, você não pode passar um pensamento crítico. E aí você não vai formar também pessoas críticas. Se a escola não consegue fazer isso, a família muito menos, a família conhece esse tipo de situação muito menos. E aí eu vou pegar uma outra discussão aqui, que acho que foi você também que trouxe, que é as mulheres, quando você vai para uma conferência, para um debate, é muito fantástico. Por exemplo, eu faço, né, toda uma história mostrando, né, o que significa as mulheres ficarem ocupando o espaço doméstico, por que elas são desvalorizadas, né, o que significa esse trabalho, etc. Ao que termina, a maioria das mulheres diz assim, eu adoro lavar roupa,
Eu adoro ficar cuidando de criança, eu adoro fazer comida. E aí você tem uma questão assim, é claro que você tem que adorar. Imagina uma mulher que está com 50 anos de idade, que viveu a vida inteira dela fazendo isso, quando com 50 anos você fala assim, olha, o seu trabalho não tem muita importância dentro da sociedade. É um trabalho, ele é concreto, ele é real, mas para o capital ele não é importante. O importante é o trabalho público, é o trabalho feito fora de casa. Esse trabalho é o que cria valor. A mulher, para fazer isso, ela vai ter que renegar tudo aquilo que foi a sua vida inteira. Então, ela vai ter que falar que ela, de fato, gosta de ficar... Atualmente, eu estou com uma função, assim, já cumpri todas as funções das mulheres. Atualmente, estou tendo que cuidar de idoso, né, que o meu marido teve AVC e está numa situação que nós não temos dinheiro para pagar... para ficar pagando, né, cuidadores, né? Portanto, eu tenho que fazer esse papel, né? E eu acho, assim, terrível, absolutamente opressor. É algo, assim, que violenta de forma fantástica as mulheres. Mas a mulher, como é que ela vai falar que ela não gosta de ficar trocando fralda de criança, lavando criança, falando só disso o tempo todo? A vida dela toda foi isso. Então, é um problema também. Quer dizer, a mudança da cultura, ela não é apenas uma mudança cultural, ela vai ter que passar também por um outro tipo de mudança, que é o que as mulheres tentaram, colocaram muita discussão naqueles anos 70, 80, e que conseguiram na ONU, etc. É de fazer, de que o Estado é responsável por cuidar da força de trabalho e por cuidar dos idosos posteriormente. Isso é uma responsabilidade do Estado. Não é uma responsabilidade da mulher, não é uma responsabilidade da família. Você tem que ter espaços adequados para que tanto essa força de trabalho seja criada, quer dizer, daí você tem que ter, foi a luta nossa dos anos 70 e 80 que se conseguiu criar creches. Naquela época você não tinha creche, hoje você tem as UMEIs que são de alta qualidade, né? Quer dizer, o sentido é isso. Isso é uma obrigação do Estado, não é uma obrigação das mulheres fazer. Você ter casa para idosos, casa de qualidade, não é um local de depósito de velho para poder ficar jogando, é um local que eles possam ter lazer, possam ter formação, possam buscar melhorar a sua qualidade. É uma responsabilidade do Estado, não pode ser uma responsabilidade da mulher. Ou então você paga um salário adequado. Eu, com a minha aposentadoria de professor, eu não consigo pagar para poder fazer isso. Então, assim, só as pessoas muito ricas e as pessoas muito pobres que aí jogam de qualquer lugar, que aí ficam livres desse processo. A gente que tem essa faixa intermediária, você acaba arcando com isso. Então, é o seguinte, essa é uma discussão importante sobre essa, porque que as mulheres acabam, né, numa situação como essa, elas falam, não, mas eu gosto de fazer isso, eu adoro ser cuidadora de criança, eu adoro ficar dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, limpando casa, etc. Adoro. Assim, como é que você vai negar o que você fez a vida inteira? Né? E a gente começa realmente a negar isso quando, nos anos 70, a gente fala, as mulheres têm que sair do espaço doméstico e ir para o espaço público. Elas têm que sair desse espaço e cobrir o espaço público fazendo um trabalho assalariado. Porque aí você vai se integrar a um outro tipo de mulher que também faz esse mesmo tipo de trabalho. Só que é o seguinte, você faz isso e não abre mão do seu trabalho doméstico. Então, você acrescenta as duas jornadas, você faz a dupla jornada de trabalho. O que para nós, né, militantes, não é dupla, é tripla jornada de trabalho. Você, além de fazer o trabalho doméstico, você faz o trabalho assalariado e você ainda faz a militância. É uma tripla jornada de trabalho. E isso aí é algo absolutamente desgastante. Chega uma certa hora que a mulher já não dá mais conta disso e ela não pode negar. Vou só contar uma pequena história para vocês. É uma pesquisa que nós fizemos na universidade em 1986. É claro que eu acho que algumas coisas mudaram, eu não tenho dados para isso, mas era uma pesquisa nacional, foram feitas em 4 universidades, a UFMG foi uma delas, a UFMG, o UFRJ, Santa Catarina e uma do Nordeste, em Pernambuco. Nós estávamos pesquisando a situação das mulheres, uma mulher operária, a mulher que morava em vilas e favelas e uma mulher de classe média. E até aquela época, os estudos todos, né, das universidades, estudava
as outras mulheres, se não estudar você, se não se colocar. Então, nós tentamos colocar essas três características, né, das mulheres. E foi impressionante, quer dizer, as mulheres operárias, o sonho delas, o sonho da maioria das mulheres, era encontrar um homem que, de fato, ganhasse bem, de forma que ela pudesse deixar de ser operária, deixasse de trabalhar, voltasse para dentro de casa, para poder fazer o trabalho de lavar, passar, cozinhar. Isso é coisa que a gente achava que, como ela trabalhava, né, em indústria, na época do auge da industrialização, etc., que ela estava bem. Mas não era verdade. Quer dizer, ela sabia que ela tinha dupla jornada de trabalho, levantava 4 horas da manhã, tinha que arrumar toda a comida para ela, para os filhos, etc., arrumar o uniforme, para depois pegar o ônibus às 6 horas, para começar a trabalhar às 7h30, tinha 9 horas de jornada de trabalho, voltava e começava. Ela sabia que disso aí ela não tinha como abrir mão, porque o operário é muito machista. Mas do trabalho assalariado, ela poderia abrir mão se encontrasse um trabalhador mais rico, que ganhasse melhor, que conseguisse sustentar a casa. A mulher das vilas e favelas, era ela que fazia o trabalho, que punha dinheiro em casa, que cuidava das crianças, que fazia tudo, que trabalhava fora. O homem era um bêbado, de modo geral, que espancava, sofria violência, etc. E ela não saía dessa relação. E aí, por que ela não saía? Nas vilas e favelas, elas colocavam isso com uma clareza, e aí era para a gente uma agressão, né? Quer dizer, porque se ela não tivesse um homem dentro de casa, ela era um homem de todos. Então, ela tinha que estar disponibilizada para qualquer homem que fosse lá. Portanto, ela preferia manter um bêbado que a espancava dentro de casa do que isso. E a mulher de classe média aí era típica, também tinha a mesma coisa, não saía da relação. Depois, muito depois, a partir dos anos 90, a gente vai ter pesquisa que vai começar a mostrar que as mulheres de classe média começam a romper com esse tipo de relação. Mas elas eram uma dependência psicológica extrema, afetiva, né? Extrema, que ela não tinha autonomia para poder romper com essas relações também, que de um modo geral eram muito opressoras. Mas a partir dos anos 90 isso muda, em especial nas mulheres de classe média. Nós temos outra pesquisa que vai mostrar que isso vai mudando um pouco. Tanto que as mulheres que pedem mais divórcio, etc., qualquer cartório que você for, quem pede a separação são as mulheres e não os homens. Bem, isso aí acho que não só mais uma questão que eu queria falar. Dessa discussão, né, que é muito comum quando eles falam que as mulheres ao saírem de casa, aumentam o número de crianças de rua, as crianças começam a ficar mais agressivas, enfim, joga toda a responsabilidade pelos problemas sociais sobre as mulheres, né? Porque elas não dão conta mais de fazer a dupla jornada de trabalho e cuidar, né, das crianças como se fazia anteriormente. Isso é responsabilidade delas. Claro que boa parte das mulheres assimilam isso como sendo delas mesmas. E hoje, toda a visão conservadora, né, que vem aí a partir em especial das igrejas, mas também do Estado, também vai fazer isso. É uma forma de responsabilizar as mulheres e elas se culpabilizarem disso e voltarem, né, para a sua invisibilidade, né, de dentro de casa. Então, isso é algo muito difícil e muito violento, que passa, além da questão econômica, passa pela questão cultural e passa pela questão social. É por isso que a gente sempre falou que essa é a mais longa das lutas. Ela vai, mesmo após uma revolução socialista, ela vai permanecer e nós vamos ter que continuar lutando. Não tenha dúvida que a mais longa das lutas é a luta das mulheres. Obrigada, Dilene. Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação? Um adendo, pode. 2, aliás. Deixa a menina lá, tá sem Cadê o microfone? Que não falou ainda. Vamos lá e volta aí. Boa noite, meu nome é Bruna. Não é bem uma pergunta, é só uma colocação sobre o que o Xará ali falou de educação e depois a Dirlene também falou. Eu sou estudante de Direito, estou concluindo o curso agora. Sou do Vale de Jequitinhonha, em Mata Bárbara.
E para o meu trabalho de conclusão de curso, eu estou estudando, trabalhando em cima de um dado no Vale de Jequitinhonha, que hoje a gente tem a segunda maior rota de tráfico de pessoas do Brasil. Não, de tráfico de pessoas. E a grande maioria são mulheres, né, com destino à exploração sexual. E eu estou buscando estudar a educação como objeto de libertação dessas mulheres sexualmente exploradas. E quando a gente começa a estudar isso, a gente faz um questionamento, principalmente os que o Bruno trouxe, que é quando a gente vai conseguir mudar essa realidade. E eu faço mais como a gente vai conseguir mudar. E eu não enxergo uma forma de mudar isso, senão através da luta e do enfrentamento dessas políticas que a gente vê hoje. Principalmente da política, como você falou, política sem partido. Hoje é uma escola sem partido. A gente vê uma grande dificuldade quando a gente tenta introduzir a educação sexual nas escolas e a gente vê essa grande dificuldade. E é só esse apontamento mesmo. Dois adendozinhos da Bárbara, por favor, não generaliza, porque no meu caso eu queria ficar com meus filhos e a injustiça não deixou eles ficar com minha mulher. Assim, eu gosto de crianças, me dou bem demais com elas, mas as mulheres aqui não deixam eu ficar com elas. Então, assim, não é todo homem que foge. Agora, um dos problemas que acontece muito do homem não querer ficar com o filho é porque a maioria das mulheres engravida para casar, para forçar um casamento. Elas são tão desesperadas para ter um homem protegendo elas dentro de casa contra os outros, que elas engravidam para forçar o cara a casar. A realidade, favela é bem pior que classe média, o planeta. Mas em classe média isso existe, em classe alta existe muito mais ainda, quase tanto quanto na favela. A classe média ainda tem um certo equilíbrio. Mas classe alta e classe baixa é engravidar para casar mesmo e segurar o homem. Agora, o outro lance, que esse lance de justamente tirar a mulher de casa, foi o seguinte: todo mundo ri quando eu falo isso, mas foi um grande golpe. Xuxa. Eu vi um treco que me chocou na Xuxa. Ela virar para a televisão, para a câmera e falar assim: eu quero você, você me quer? E fez um gestozinho bonitinho assim: vem cá. Eu fico imaginando um garoto na favela, ou um menino rico do mesmo jeito, amarrado na mesa, porque a mãe tem que sair para trabalhar, e ele vê aquela loirinha linda de olho azul falando: eu quero você. Isso explica muito da dominação capitalista, porque a gente começa a idolatrar o loiro de olho azul. Eu conheço mulheres negras que pintaram o cabelo de louro. Sabe, cadê sua dominação? Que criança cresce com aquilo. Louro é bom, preto é ruim. Louro é bom, preto é ruim. Eu sou preto, então não presto. Sabe? Isso faz parte da dominação. Música, teatrinho, essas coisas. A única mulher de cabelo negro que eu conheci fazendo programa para criança foi a Mara Maravilha, no Silvio Santos. O resto era tudo loira. Sabe? Então isso tinha uma razão de ser. É botar na cabeça das crianças que louro de olho azul é bom. Pintam Jesus Cristo louro de olho azul, e ele era negro. Pardo, desculpa. Jesus Cristo não era louro de olho azul, mas pintam ele como se fosse. Tem um sistema de dominação muito lógico por trás disso. Vamos fechar com essas perguntas e passar também para as considerações. Aí já pode fazer as considerações. São tantas questões que aparecem quando a gente vai fazer essas discussões, mas a Dilene já colocou, e eu acho que valeria a pena repetir, né? Quando a gente trabalha essas questões, é importante que a gente tenha a ideia, né, de que a gente está trabalhando na dimensão das relações de poder. Então, muitas vezes a gente fica falando de exemplos aqui e exemplos ali, né, e eles, às vezes, não significam tantas coisas se a gente não faz uma leitura das relações de poder, né? Então, e aí a gente vai pensar de como que
as vidas, elas podem ser vidas que têm um resgate na perspectiva da conscientização, ou muitas vezes elas seguem numa perspectiva da alienação. Eu vou dizer para vocês, né, que a gente está aqui num debate crítico e que todo esse debate, ele é muito doloroso, né? Me tocou muito quando o Bruno falou assim, né? Eu estou aqui angustiado, estou mexido. E é isso, né? A alienação, ela parece ser uma paz, né? Mas também eu suponho que só parece, porque a partir do momento em que, né, eu empreendi para mim e também tenho trabalhado nessa perspectiva da conscientização crítica, esse é um processo irreversível, absolutamente irreversível, né? Eu não serei mais uma alienada, eu sempre vou estar provocada com algumas coisas, né? E por isso é que eu olho para as mulheres que querem ficar em casa, né, e digo, ok, né, isso é uma escolha, isso é uma vida, isso é uma vida valorosa, né? Que eu olho para as mulheres pretas que pintam o cabelo, né, que eu digo, olha, isso, né, isso é uma perspectiva, isso é uma escolha, isso é uma vida valorosa, né? Mas especialmente, né, se essas mulheres, se esses exemplos, se essas posições, né, empreenderam aí ou dispararam nesse processo de conscientização, nesse processo crítico, né? E eu acho que a gente tem muitos exemplos importantes de como isso vem sendo construído na história, né? E até me remetendo aqui, novamente, à própria experiência que a Rosita coloca, né? Me parece muito interessante que a própria reconstrução, né, crítica que essas mulheres indígenas têm feito a partir daquilo que elas sabem fazer, né? Que é o bordado, né? Que são, né? Imagino que até algumas cerimônias, né? Esse choro, esse compartilhar coletivo, né? E a gente tem que entender que essas diferenças, elas são muito preciosas. E o problema é quando a gente vai empreender aí, né, um sistema de valoração desigual a todas essas experiências diferentes, né? E se a gente está fazendo aqui, ou está se propondo a fazer uma leitura das relações de poder, é exatamente desse ponto que a gente está falando, né? E então, nesse sentido, até passando para as minhas considerações finais, né, eu agradeço muitíssimo a oportunidade de estar aqui conversando e sei que a gente não se esgota com esses debates, né, que muito provavelmente ficaram vários pontos que não puderam ser fechados ou totalmente organizados aqui neste momento, mas isso também é a inquietação com a qual a gente sai sempre que a gente se propõe a fazer esse tipo de discussão, né? E eu vou passar para a Jéssica agora, né, para retomar com as considerações, né, finais das quatro no caso. Você gostaria de fazer alguma acrescentar? Antes das considerações, eu vou só ler aqui o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Artigo 2º. Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades programados na presente declaração
sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna de nascimento ou de qualquer outra situação. Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou do território, da naturalidade da pessoa, seja esse país território independente, sob tutela, autônomo ou sujeito a alguma limitação de soberania. Bem, essa declaração foi construída após a Segunda Guerra Mundial, portanto, ela estava buscando, né, construir aquilo que era um grande sonho, né, uma grande utopia, e que era uma luta que, naquela época, também estava em confronto com os países socialistas. Então, esta declaração é uma declaração que, para nós, hoje, ela ainda tem toda uma substância do coletivo. Ela nunca foi concretizada, obviamente, está cada vez menos utilizada, está cada vez mais esvaziada, está cada vez mais destruída. Mas nós temos que ainda estar lutando. E olha que é uma declaração de direitos humanos bem capitalistas, porque ela ainda preserva aquilo que eu acho que é a base da discriminação, a base da exclusão, em especial, né, no mundo desenvolvido, que é a questão da propriedade. Esse é o centro. A declaração, ela defende a propriedade, ela defende esse direito da propriedade, mas faz todos esses princípios, né, que nos orientam para um coletivo. Então, a propriedade privada, ela vai se confrontar com esses princípios coletivos. Então, nesse sentido, nós vamos encontrar na leitura total dela muitas contradições, porque ela, de um lado, defende a propriedade privada, que é a base disso, do outro lado, defende essa forma de coletivização, essa forma, né, da solidariedade, que fica inviabilizado com a propriedade privada. E a outra discussão, assim, nós sempre estamos fazendo todas essas discussões das mulheres, da negritude, da população LGBT, indígena, etc., a partir daquilo que é o geral. Nós não trabalhamos com as exceções. Exceção, o capitalismo é que adora trabalhar, né? Adora pegar lá, né, um Silvio Santos e falar, ó, se você lutar muito, mesmo você vai ser de um vendedor de rua, você vai ser um grande proprietário. Isso é a lógica do capital. Não é a nossa lógica. Nós queremos trabalhar com aquilo que é o coletivo, com aquilo que é o geral, com aquilo que é o amplo, não com as exceções, né, que são dadas. E aí, o seguinte, todas essas escolhas, né, que se fazem, por isso que essa discussão da escola sem partido, ela é fundamental, ela é hoje determinante, porque essas escolhas são condicionadas, muitas coisas que tanto as mulheres fazem e outros segmentos fazem, é condicionada pela situação que você vive dentro da sociedade. E se isso não é transformado, né, tanto pela educação quanto pelas formas de relação da propriedade, nós nunca vamos conseguir mudar essa sociedade. E é nisso que a gente se baseia, e é nisso que eu também acredito. Quer dizer, a mudança da sociedade, ela vai se fazer fundamentalmente pela mudança da propriedade. Nós temos que tentar construir, né, também formas de produção e de propriedade que sejam coletivas e não mais a disputa dada pela propriedade privada. E a educação, que é o elemento, né, fundamental para poder construir essa possibilidade de outra cultura, outra educação, outra sociedade. Então, obrigada, valeu muito, estou sempre aí para essas discussões. Cita, agora para tus comentários finais. Bueno, pues tan solo un llamado para que podamos trabajar conjuntamente, aunar nuestros pasos y, como nos dicen nuestros mayores indígenas, que podamos caminar la palabra por el corazón dulce y pensar en mí. Esto significa verdaderamente entrar en este mundo de todo, la comprensión y en la escucha,
es poder liberar nuestros prejuicios. Y yo creo que si nos unimos también desde la misma academia, en los procesos de formación de nuestros estudiantes, donde podamos incentivarles para que veamos la conciencia de la existencia también de este otro, ¿no? Y de esa misma reflexividad que podamos entrar en este otro mundo, de compartir ese mundo, trabajar conjuntamente con las mismas comunidades. Y sobre todo, todo esto implica un posicionamiento de orden ético político. Es el compromiso, ese cambio de vida donde vamos conjuntamente con este otro en la construcción de ese nuevo tejido social. Creo que por allí podríamos hacer muchísimas cosas y pensar en una psicología completamente diferente, una psicología de otros mundos posibles donde todos tengamos cabida. Muchísimas gracias. Graças, Rosita. Então, esse momento é bem difícil aqui de concluir com tantas colocações, tantas inquietações que a gente volta para casa ainda pensando milhões de coisas, né? Que a gente poderia ter conversado, dito, mas eu pensei assim em sintetizar sem falar das falas, sem os comentários, mas não me dou conta porque eu falo demais, né? E aí, eu acho que nisso tudo me chamou muita atenção sua fala, Bruno, porque durante muito tempo, trabalhando com a população de rua, eu me perguntava qual que era o real efeito que eu tinha para aquele grupo, para aquele coletivo. E muitas vezes eu duvidei do processo, de como que seria, mas por mais que às vezes parece que a gente fala muito e não há movimento, esse movimento ele acontece. E a gente precisa falar. Por mais que muitas vezes a gente ache que não está sendo escutado, a gente precisa dizer. Porque durante muito tempo foi dito que aquele lugar não era nosso. Que aquele lugar ali a gente não podia ocupar. Em muitos momentos, e eu fico muito emocionada, eu nunca imaginei estar aqui. Pelo meu processo histórico, por tudo. Então, foi fala de professores que me fez estar aqui hoje. E, então, por isso que muito me toca a sua fala. E por muito momento eu fiquei muito calada e acho que duvidava onde eu iria chegar. E dizer sobre isso, dizer sobre nossa cultura, é levar a gente para um processo de pensar e da gente vivenciar algo de muito temor. Né? Se for para a gente pensar hoje, a gente andando numa rua, aqui no centro, sem ninguém, quais os sentimentos que vêm? É um sentimento de medo. Você não sabe o que está por vir, é desconhecido. E eu acho que quando a gente traz essa ideia do feminismo, de direitos humanos, para um grupo que não escuta falar disso, é essa sensação que dá, de medo. Né? Quando a Dirlene trouxe aqui, né, e o colega, mas as mulheres não querem estar nesse lugar, elas falam assim que elas não sabem que ela pode ocupar outros espaços, que a casa é importante. Eu penso qual que é o medo que as afeta. Porque dizer que a gente não quer um lugar que foi imposto para a gente estar, nos gera medo. Não medo do que vai acontecer só, mas medo das falas, dos questionamentos, das críticas, que isso vai ter. E vai ter mesmo. Porque isso é um processo de construção, né? Um processo histórico. E aí dizer disso tudo é dizer que a gente não está trabalhando aqui contra o trabalho doméstico. A gente não está falando que o trabalho doméstico não deve existir, que as mulheres não podem fazer. A gente está falando que isso deve ser uma escolha. A mulher tem que escolher isso. Não ser impositivo esse trabalho. A gente está falando aqui que não é que a gente não quer dividir, que a gente quer dividir os coletivos, que a gente quer falar do grupo LGBT, do grupo negro. Não, a gente não quer dizer que é uma divisão, a gente quer dizer que o número de violação para esses grupos vai só aumentando. Né? A mulher,
que vai, né, a mucama, a mulher negra que vai trabalhar na casa da patroa, a patroa sofre uma violação, mas a mulher negra está num nível de inferioridade muito maior que a mulher branca, né, que é a patroa. E a gente precisa considerar isso. A gente precisa considerar esses níveis de poder e a gente precisa, sim, fazer recorte. A gente precisa falar de gênero, a gente precisa falar, sim, de raça, a gente precisa falar que mulher é essa. Inclusive, que mulher é essa da América Latina. Que a gente pensa num país que foi colonizado por uma cultura europeia. Então, a gente precisa entender quanto é devastante isso para a gente aqui. Quais os efeitos disso na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, a gente precisa, sim, pensar. Né? Quando a Rosita traz as contribuições, a Rosita fala uma fala que me chamou muita atenção, que é falar assim, quando uma mulher levanta a mão, a gente tem que aplaudir. Porque é tão difícil, né? É tão difícil para a gente, é tão difícil a gente falar, assim, pensar como que vamos julgar o que a gente está falando. Então, a gente, sim, tem que valorizar. E aí, a gente pensa, né, Bárbara, você colocou esse movimento do Ele Não, porque foi um movimento, não sei se todos puderam participar, mas de uma potência que quem estava ali naquele espaço, acho que conseguiu perceber o tanto que é o processo de fala. É como se pudesse ter falado assim, autorizou que a gente falasse. E aí, essa autorização, né, por mais que seja cara, ela é muito boa. E ela precisa ser valorizada assim. Então, assim, é importantíssimo você lembrar desse movimento e ficar também com o convite, né, para o dia 15 agora, da gente invadir ali o quarteirão da Rio de Janeiro com Tamoios, para a gente falar sobre essa questão, né, sobre esse processo, sobre um processo que é caro para a gente, é difícil para a gente. Né? Inclusive, é fácil para a gente, às vezes, falar, e na nossa vivência diária, a gente ser submetido a um sistema que não é tão claro assim. Né? Não é tão claro quantas violações a gente sofre. E aí, como a Dirlene trouxe, né, um pouco da declaração, eu trago aqui para nós, psicólogos, os nossos princípios fundamentais. E aí eu vou tratar só 2 deles. Isso é do nosso código de ética. O primeiro fala: o psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiando nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Como não falar sobre direitos humanos sendo psicólogo? No artigo 7º, vai dizer o seguinte, isso também dos nossos princípios fundamentais. O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios desse Código de Ética, que são todos embasados na Declaração Universal. E aí, para finalizar mesmo, eu gostaria de pedir licença para ler para vocês a letra abrasileirada do nosso movimento chileno, que vai dizer assim, né, como a Cláudia iniciou no início da fala, o patriarcado é um juiz que nos julga por nascer. Nosso castigo é a violência, que você não viu. É feminicídio, é estupro, é desaparição, impunidade pro assassino, violação. E a culpa não era minha, nem onde eu estava, nem o que eu vestia. O abusador era você. O estuprador é você. É a polícia, são os juízes, o Estado, o presidente. O Estado opressor é um macho agressor. O abusador é você. O estuprador é você. Sem berço esplêndido, sem equidade, meu corpo é objeto para sua maldade. Ó pátria amada e idolatrada, salve a nossa integridade. O abusador é você e o estuprador é você. E aí eu finalizo aqui o processo de hoje, a fala de hoje, agradecendo esse momento e esse encontro e essas trocas de afetos que a gente teve aqui. E já peço desculpas, né, pelas incorrências aí do tecnológico, que a gente
não consegue meio que remediar de imediato, mas vamos aprimorar para os próximos encontros. E aí a gente conta também com a presença de vocês para esses espaços. Obrigada. Cuidado com esse hino, aí eu dei vontade de eu suicidar. Eu não estou por ele, não. Gracias,